Fala galera, belezinha? Tudo bem? Estou aqui porque fui desafiado pela minha esposa Thaís a gravar este vídeo. É um movimento que está rolando no Face aí, muitos eu acredito que já viram, hashtag eu não me envergonho do evangelho, e resolvi fazer a minha parte também. Quem me conhece sabe que eu não sou adepto nem um pouco a essas correntes que rolam, nada esses tipos de movimentos que aparecem no Facebook. Porém, isso daí é um movimento legal porque nos dá a oportunidade de falar um pouco mais sobre Jesus, um pouco mais sobre o que nós cremos e um pouco mais mostrar um pouco a palavra de Deus. Então, separei o versículo que está lá em João 11:25. Vou abrir aqui no celular, já está aqui separado. E então é um versículo que fala isso, ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:5. Essa história é uma história de 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta, que eles eram amigos de Jesus. Porém, Jesus estava em outra cidade, exercendo seu ministério, estava com seus discípulos e tudo mais. Quando Lázaro pega uma doença grave, fica muito enfermo e as irmãs deles falam: alguém chama Jesus, porque se Jesus vier aqui, ele pode curar o meu irmão, ele pode curar o Lázaro. Porém, Lázaro acaba falecendo. Que a angústia toma conta daquela casa, aqueles corações começam a ficar aflitos, aqueles corações se entristecem, e aquele sentimento de morte toma conta daquele lugar e tudo mais. E Jesus chega alguns dias depois, sente aquele clima pesado, e as 2 irmãs vão lá falar com ele: Senhor, por que o Senhor não veio antes? Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão Lázaro não estava morto aqui agora. Se o Senhor viesse, o Senhor poderia ter evitado a morte do nosso irmão, porém agora está ali morto. E Jesus, chorando, fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, e sim viverá eternamente. E perguntou para elas: vocês creem nisso? E elas falaram: lógico, Senhor. Eu sei que no final vai todo mundo ficar junto, e no final vai ter eternidade e tudo. E Jesus fala: não, não é só isso. Eu estou falando de uma vida que começa aqui, de uma vida que começa aqui na terra e nunca mais acaba. E voltando um pouquinho para a história, os judeus, quando viram Jesus chorando, eles falaram: nossa, como Jesus amava Lázaro, vocês estão vendo? E eu te pergunto, por que Jesus estava chorando se ele sabia que dali a alguns minutos, ele ia transformar aquele funeral em uma grande festa? Sabe? Ele já tinha falado isso antes, no versículo anterior ele já tinha previsto isso. Ele tinha comentado: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Desculpe. E nessa passagem é interessante que Deus estava revelando o seu lado divino, porque ele ia operar um milagre, e também estava revelando o seu lado humano, porque ele chora com dores humanas. Mas ele chorou não pela morte de Lázaro, e sim por se compadecer da situação que Maria e Marta se encontravam, e sim por ver a situação do seu amigo morto. Lázaro era amigo de Jesus. E eu digo hoje, ele chora por mim, chora por você, sente as nossas dores, sente as nossas tristezas, se alegra conosco e tudo mais. E mais pra frente na passagem, Jesus vai ao sepulcro de Lázaro e fala: retirem a pedra, Lázaro saia, e ele ressuscita. E nesse ponto é como se Jesus estivesse falando pra mim e pra você: viram? Eu venci a morte. E um tempo mais tarde, Jesus continua exercendo seu ministério, porém, como muitos sabem, ele acaba numa cruz, que foi uma grande demonstração de amor por mim e por você. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas no final, no terceiro dia, ele prova novamente que ele venceu a morte, porque no terceiro dia ele ressuscita. E Jesus, nesse ato dele, ele ousou a nos amar para sempre, Ele demonstrou um imenso amor que ele tem pelos nossos filhos. E nos provou que podemos conviver com ele a eternidade, porque ele é o dono da morte e da vida, que podemos passar junto com ele a eternidade. Basta abrirmos o nosso coração e confessarmos os nossos pecados e confessarmos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas.
Assim como durante a passagem dele na Terra ele trabalhou com prostitutas, trabalhou com adúlteros, trabalhou com políticos corruptos, com leprosos, com doentes, com cegos, com viúvas, com todo tipo de gente e salvou muita gente. Ele pode salvar a sua vida, basta você querer, porque o Filho do Homem ele veio não para condenar, mas sim para salvar e para trazer a vida eterna. Finalizando meu desafio, vou passar o desafio para a minha irmã, Ana Paula Bacchini, para a Juliana, também minha irmã, e também para o meu amigo Luciano, que vocês deem prosseguimento nessa hashtag Eu Não Me Envergonho do Evangelho. Abraço.